Em uma noite fria e chuvosa na capital, a equipe da rota se preparava para mais uma operação. A cidade estava envolta em silêncio, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas ruas escuras e desertas. A missão daquela noite era extremamente perigosa. Interceptar um carregamento de armas que estava prestes a cruzar as fronteiras da cidade, abastecendo o crime organizado e colocando em risco a segurança de milhares de pessoas. A inteligência policial já havia coletado informações suficientes sobre a rota que o comboio usaria. Os investigadores descobriram que uma rede de traficantes havia estabelecido um esquema bem articulado para trazer armas pesadas para a cidade. As armas viriam de fora do país e a última etapa da rota passava pelas estradas de acesso à capital. A operação exigia precisão e agilidade, pois os bandidos estavam sempre em movimento, alterando rotas e horários para despistar a polícia. Os agentes da rota revisaram os detalhes da operação. Mapas estavam espalhados sobre uma mesa no quartel e cada membro da equipe tinha um papel crucial. O comandante explicou cada ponto do plano. Alguns homens fariam barreiras nas estradas principais, outros ficariam em pontos estratégicos para interceptar os veículos suspeitos, e uma equipe de elite estaria pronta para agir em caso de confronto direto. Todos sabiam que o objetivo era capturar os traficantes e apreender as armas, mas, acima de tudo, garantir que a operação fosse segura e sem baixas. Os minutos se arrastavam enquanto os policiais se preparavam. O clima estava tenso, pois todos sabiam do risco que corriam. As operações da rota sempre exigiam o máximo de seus integrantes, tanto física quanto emocionalmente. O treinamento pesado e o trabalho de equipe eram essenciais para o sucesso em missões como aquela. No entanto, a adrenalina tomava conta de cada um, pois a possibilidade de uma troca de tiros com criminosos armados até os dentes era real. À medida que a noite avançava, as viaturas começaram a se mover silenciosamente pela cidade. A comunicação era feita apenas pelos rádios, e cada equipe seguia para seu respectivo posto. A espera era agoniante, mas necessária. Em operações dessa magnitude, qualquer erro poderia colocar vidas em risco. Os policiais estavam prontos para agir a qualquer momento, atentos a qualquer movimento suspeito. Depois de horas de vigilância, os policiais receberam o alerta. Um comboio de veículos suspeitos se aproximava pela estrada principal. As viaturas da rota assumiram posição e os agentes se prepararam para a interceptação. Quando os veículos estavam a uma distância segura, o comandante deu o sinal e uma barreira foi montada, fechando a estrada. Os suspeitos perceberam a presença policial e tentaram uma manobra evasiva para escapar, mas foram cercados. A tensão no ar era palpável. Os policiais estavam em posição de combate e os traficantes, que não pareciam dispostos a se render facilmente, iniciaram uma tentativa de fuga, acelerando e tentando romper a barreira policial. Nesse momento, o som dos pneus cantando e dos motores rugindo aumentou a adrenalina de todos. Em poucos segundos, o cenário se transformou em um campo de batalha. Os criminosos, sem saída, decidiram enfrentar os policiais e abriram fogo. A rota, preparada para uma situação como essa, reagiu imediatamente. O confronto foi intenso e rápido. Tiros foram disparados de ambos os lados, e a troca de disparos ecoava na noite silenciosa, misturando-se ao som da chuva que caía intensamente. Os agentes da rota mantinham a calma e o foco, movendo-se de forma coordenada para neutralizar os criminosos sem causar danos colaterais. Em pouco tempo, os policiais conseguiram dominar os traficantes, desarmando-os e colocando-os sob custódia. Após o confronto, os agentes revistaram os veículos e encontraram uma grande quantidade de armamento. Fuzis, pistolas, munições e até explosivos estavam escondidos nos compartimentos dos carros. A apreensão foi um duro golpe para a organização criminosa, que dependia daquele carregamento para abastecer sua rede de violência na cidade. Os policiais sabiam que, ao impedir a entrada dessas armas, estavam ajudando a reduzir os índices de criminalidade e salvando vidas inocentes. A operação foi considerada um sucesso. No entanto, para os membros da rota, aquele era apenas mais um capítulo em uma luta diária e incansável contra o crime. Sabiam que outras operações viriam e que a guerra contra o tráfico de armas e o crime organizado estava longe de acabar. Mas, naquela noite, cada um dos policiais se sentia orgulhoso de fazer parte de uma equipe que arriscava tudo para proteger a sociedade. Ao retornarem ao quartel, os agentes foram recebidos pelos colegas com aplausos e palavras de encorajamento. O cansaço era visível no rosto de cada um, mas a satisfação de dever cumprido superava qualquer exaustão. Enquanto guardavam seus equipamentos e se preparavam para descansar, cada um refletia sobre o que havia enfrentado e sobre o motivo pelo qual escolheram aquela profissão. Para muitos deles, a escolha de se unir à rota não foi fácil, mas era um chamado que sentiam desde cedo, uma missão que ia muito além do salário ou do reconhecimento. Sabiam que estavam em uma linha tênue entre a vida e a morte, enfrentando diariamente pessoas que não tinham nada a perder e que não hesitariam em tirar uma vida para alcançar seus objetivos. Porém, cada um dos agentes carregava consigo um senso de justiça que não permitia que se afastassem daquela realidade. Naquela noite, enquanto alguns se sentavam em silêncio para processar os momentos intensos da operação, outros trocavam palavras sobre as situações que haviam enfrentado no campo.
O calor da camaradagem era algo único entre eles, um laço formado não apenas pelo treinamento exaustivo, mas pelas experiências compartilhadas, pelas perdas, vitórias e cicatrizes que carregavam juntos. Para cada agente, a Rota era mais do que uma unidade, era uma família construída na base da confiança e da lealdade. Mas mesmo com o sucesso da operação e a apreensão das armas, todos sabiam que a vitória era temporária. O tráfico de armas era um problema crescente no país, e cada operação parecia apenas arranhar a superfície de uma rede mais profunda e organizada. Os líderes dessas organizações criminosas continuavam a operar das sombras, manipulando rotas, subornando funcionários e explorando brechas na segurança para continuar seu fluxo de armamento. Os policiais da Rota estavam cientes de que precisariam redobrar os esforços para enfrentar um inimigo que parecia estar sempre um passo à frente, reinventando suas táticas e recursos. Enquanto as horas passavam, alguns agentes faziam relatórios detalhados sobre a operação, registrando cada detalhe, cada movimento dos suspeitos e cada ação tomada pelos policiais. Esses relatórios seriam analisados por investigadores que poderiam traçar novas estratégias com base nas descobertas daquela noite. Esse processo burocrático, embora exaustivo, era essencial para entender o funcionamento das redes criminosas e antecipar os próximos passos. A Rota sabia que, quanto mais conhecimento obtinham sobre o inimigo, mais preparados estariam para enfrentá-lo na próxima vez. Com o amanhecer se aproximando, os policiais finalmente tiveram um momento para relaxar. Alguns foram para suas casas, para o descanso que tanto mereciam, enquanto outros permaneceram no quartel, aproveitando o silêncio para refletir sobre o que estava por vir. A adrenalina da operação ainda estava presente em seus corpos, e a lembrança do confronto os manteria alerta por dias. Mas, apesar de tudo, sabiam que a cidade estaria mais segura naquela manhã graças ao trabalho que haviam feito. Sabiam que a cidade estaria mais segura naquela manhã graças ao trabalho que haviam feito. A Rota não descansaria por muito tempo. Em poucas semanas, novas informações surgiriam. Novas operações seriam planejadas, e os mesmos homens e mulheres voltariam às ruas para enfrentar o crime com coragem e determinação. Cada missão era um lembrete de que, embora a paz verdadeira ainda fosse um sonho distante, eles continuariam lutando, pois essa era a essência de seu trabalho, proteger a sociedade mesmo quando isso significasse colocar suas próprias vidas em risco. Enquanto a cidade despertava sob a luz suave do amanhecer, a Rota se preparava para a próxima missão, como sempre fazia. O tráfico de armas continuava a alimentar uma rede de violência que crescia sem cessar. Os criminosos adaptavam suas estratégias, usando rotas cada vez mais improváveis, e novos métodos para esconder o armamento. Sabendo disso, a equipe da Rota se mantinha em constante atualização, estudando cada detalhe das operações anteriores, aprendendo com os erros e aprimorando suas táticas. Nos dias seguintes, surgiram rumores de um novo carregamento de armas a caminho da cidade, ainda maior que o anterior. A notícia foi recebida com seriedade pela equipe, pois significava que, apesar do sucesso na última operação, o inimigo não recuara. Ao contrário, parecia ainda mais determinado a desafiar a segurança pública. O comandante reuniu a equipe para discutir o próximo passo, detalhando as novas informações que haviam obtido por meio de interceptações e informantes. Dessa vez, o plano dos traficantes era mais complexo. Envolvia múltiplos pontos de parada para descarregar partes das armas e várias rotas alternativas, dificultando a ação direta da polícia. A Rota, no entanto, estava disposta a usar todos os recursos possíveis para interceptar o carregamento. Eles sabiam que cada arma confiscada significava uma vida salva, uma rua mais segura, e isso era o que os motivava a seguir em frente. Os dias que antecederam a operação foram marcados por uma preparação intensa. Os agentes realizaram treinamentos táticos específicos, simulações de confronto em ambientes urbanos e revisaram suas técnicas de abordagem em alta velocidade. As viaturas foram inspecionadas minuciosamente, os equipamentos revisados, e cada policial recebia atualizações diárias sobre o andamento da investigação. O clima no quartel era de concentração total, pois a equipe sabia que qualquer detalhe poderia fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Na noite da operação, o clima era de cautela e tensão. Ao contrário da última missão, onde haviam interceptado o comboio em um único ponto, desta vez teriam que dividir as equipes para cobrir várias rotas. O planejamento precisou ser ainda mais preciso e a comunicação entre as equipes, constante e eficiente. Ao cair da noite, os agentes partiram, cientes do risco e da complexidade da missão. Cada um ocupou seu lugar nas posições estratégicas e aguardou pacientemente o movimento dos suspeitos. O silêncio tomou conta do rádio, enquanto todos se mantinham atentos ao menor sinal de aproximação dos veículos suspeitos. Finalmente, após horas de espera, os primeiros sinais de movimento apareceram nos radares da polícia. Um comboio de veículos avançava lentamente pela estrada que ligava o interior à capital, com outros veículos se aproximando por rotas secundárias. A equipe da Rota estava preparada. Quando o comboio entrou em uma área onde era possível realizar o cerco, as viaturas da Rota avançaram rapidamente, fechando os veículos suspeitos em um movimento coordenado. A reação dos criminosos foi imediata e agressiva. Desta vez, não houve hesitação.
Eles abriram fogo contra os policiais, tentando criar uma distração para escapar. A rota respondeu com a mesma agilidade e precisão. Os agentes mantiveram a calma, utilizando cobertura e avançando em formação, neutralizando um a um os criminosos que tentavam resistir. Após um confronto intenso e controlado, a equipe conseguiu dominar os traficantes, apreendendo uma quantidade ainda maior de armas do que na operação anterior. O armamento confiscado incluía rifles de alto calibre, munições de origem estrangeira e até mesmo granadas, indicando o nível de sofisticação e perigo que aquele grupo representava. Com a operação finalizada e os criminosos sob custódia, os agentes da rota respiraram aliviados, embora soubessem que o trabalho estava longe de acabar. A apreensão daquele carregamento era uma vitória importante, mas eles entendiam que o tráfico de armas continuaria tentando abastecer o crime organizado, alimentando a violência e o medo nas comunidades. Mesmo assim, cada um dos policiais sabia que continuaria na linha de frente, porque essa era sua missão e responsabilidade, e nada os faria desistir. De volta ao quartel, a equipe começou o processo de análise e documentação da operação. Cada detalhe era registrado: a rota dos criminosos, os tipos de armas apreendidas, as táticas usadas pelos traficantes. Todos esses dados seriam cruciais para compreender melhor a rede que sustentava o tráfico e para planejar futuras interceptações. O trabalho parecia interminável, mas eles sabiam que a atenção aos detalhes era fundamental para enfraquecer essas organizações. Conforme a noite avançava, os agentes da rota se reuniram para uma última reunião. No olhar de cada um, era possível ver o cansaço acumulado, mas também o orgulho por terem concluído mais uma missão com sucesso. O comandante fez questão de parabenizar a todos, reforçando a importância do que haviam feito. Ele falou sobre as famílias que, graças à operação, poderiam se sentir um pouco mais seguras e sobre como cada arma apreendida representava uma vida potencialmente salva. Aos poucos, os agentes foram se dispersando, voltando para suas casas ou para as áreas de descanso do quartel. Mas, mesmo ao tentar descansar, cada um deles sabia que a luta contra o tráfico de armas estava longe de terminar. O crime organizado era como uma hidra. Para cada cabeça cortada, duas novas pareciam surgir. A sensação de vitória era real, mas também era temporária, um breve alívio antes da próxima batalha. Na manhã seguinte, a operação já estava nas manchetes dos jornais e nas telas dos noticiários. As imagens das armas apreendidas e dos criminosos capturados causavam impacto, e a população reagia com gratidão e admiração pelo trabalho da rota. Mesmo sem conhecer os rostos dos agentes que arriscaram suas vidas, a sociedade compreendia que aqueles homens e mulheres estavam na linha de frente para proteger a paz e a segurança de todos. Mas, para a rota, o reconhecimento público não era o que importava. Eles sabiam que seu trabalho muitas vezes era invisível, que a maioria das pessoas não tinha ideia dos perigos que enfrentavam diariamente. E, na verdade, eles preferiam assim. Cumpriam seu dever não por fama, mas por um compromisso inabalável com a justiça e a segurança pública. Dias depois, novas pistas sobre rotas e movimentações de armas começaram a surgir. Informantes relataram que outros grupos estavam tentando reorganizar suas operações, aproveitando o vácuo deixado pela última apreensão. A notícia não surpreendeu a rota, que já estava pronta para agir novamente. Os agentes sabiam que o ciclo do crime e da violência era incessante e que o tráfico de armas, em especial, era um problema de proporções globais, alimentado por redes de contrabando e corrupção. Então, mesmo com as marcas físicas e emocionais de cada operação, a equipe continuou a treinar, se aprimorar e se preparar para a próxima missão. Cada agente tinha plena consciência de que, ao escolherem esse caminho, escolheram uma vida de sacrifícios e de riscos constantes. Mas também sabiam que estavam fazendo a diferença, mesmo que essa diferença fosse difícil de medir ou de ver imediatamente. Para a rota, cada missão era uma batalha em uma guerra que, embora parecesse interminável, eles não podiam desistir de lutar. E assim, dia após dia, esses policiais continuavam na linha de frente, prontos para enfrentar qualquer desafio e dispostos a sacrificar tudo para manter a paz nas ruas. Com o passar dos dias, a rotina no quartel da rota voltou ao normal, mas o clima de vigilância permanecia. A tensão entre os agentes era perceptível, pois todos sabiam que a qualquer momento poderiam ser acionados para outra operação de alto risco. O tráfico de armas, além de ser extremamente lucrativo, atraía organizações internacionais que enxergavam o país como um mercado promissor e estratégico para o contrabando. Esse contexto deixava claro para a rota que, por mais operações bem-sucedidas que realizassem, o crime organizado sempre tentaria se reerguer e expandir suas atividades. O comandante da equipe frequentemente lembrava aos seus homens e mulheres que cada vitória, por menor que fosse, tinha um valor inestimável para a segurança pública. Ele enfatizava que a rota não estava apenas apreendendo armas, estava enfraquecendo as bases de um sistema que alimentava uma espiral de violência, impactando diretamente o tráfico de drogas, o roubo de veículos e até mesmo o sequestro. Cada arma fora de circulação representava uma chance a mais para que a sociedade vivesse em paz, e isso motivava os agentes a darem o máximo de si, mesmo sabendo dos riscos.
Naquela semana, a inteligência policial conseguiu identificar um possível ponto de armazenamento de armas em um galpão abandonado na periferia da cidade. O local era utilizado por traficantes para ocultar armamentos de grande porte antes de distribuí-los a diferentes facções na cidade. A localização estratégica do galpão facilitava a movimentação de armas sem chamar a atenção, mas o trabalho minucioso de investigação trouxe à tona os detalhes do esquema. Assim que receberam a confirmação do local, a equipe da rota iniciou os preparativos para uma incursão noturna. Desta vez, a operação precisava ser executada com máxima discrição, pois o objetivo era capturar o maior número possível de membros da organização e obter informações valiosas sobre as rotas e contatos que mantinham. A expectativa era que, ao desarticular aquele ponto de armazenamento, conseguissem atingir parte da estrutura da rede, atrasando as operações do tráfico por tempo suficiente para reforçar as barreiras nas fronteiras. Ao cair da noite, as viaturas saíram silenciosamente do quartel em direção ao galpão. A chuva fina que caía ajudava a encobrir os sons da movimentação policial. Quando os agentes chegaram ao local, posicionaram-se ao redor do perímetro, aguardando o sinal para avançar. Havia pouca iluminação na área e o ambiente sombrio aumentava a tensão. O comandante, por rádio, repassou as últimas orientações e a equipe entrou em ação. Ao invadirem o galpão, os policiais da rota se depararam com uma cena assustadora. Caixas e mais caixas de armas, munições e explosivos empilhados de forma organizada. O arsenal era impressionante e mostrava a capacidade de mobilização daquela rede criminosa. O confronto, inevitável, começou assim que os criminosos perceberam a presença da polícia. Os agentes agiram com precisão, controlando a situação rapidamente. Após alguns minutos de intensa troca de tiros, os traficantes que ainda estavam no local foram subjugados e presos. Com o galpão sob controle, a equipe iniciou a varredura detalhada do espaço, documentando e catalogando cada arma, cada caixa de munição e cada detalhe que pudesse ajudar na investigação. Entre os materiais apreendidos, encontraram registros de transações, nomes de intermediários e contatos de fornecedores estrangeiros, o que abriu novas linhas de investigação para a inteligência policial. Aquele era um golpe significativo contra o tráfico, um passo importante na guerra contra as armas ilegais. Quando a operação foi concluída, o alívio tomou conta de todos. A quantidade de armamento retirada das ruas significava menos poder de fogo nas mãos dos criminosos e uma chance maior de reduzir os índices de violência na cidade. No retorno ao quartel, os policiais foram recebidos com aplausos dos colegas, uma celebração silenciosa e carregada de respeito pelo trabalho árduo e arriscado que haviam realizado. Mais uma vez, a rota provou sua eficiência e coragem, mas todos ali sabiam que a batalha continuaria. Mesmo com os riscos e o peso que cada missão trazia, aqueles agentes seguiam firmes, prontos para enfrentar qualquer obstáculo em nome da segurança pública. Ao longo dos dias que se seguiram, a operação no galpão foi considerada uma das maiores apreensões de armamento daquele ano. As notícias circularam por toda a mídia, destacando o trabalho incansável da rota e a importância daquela vitória para a segurança da cidade. No entanto, enquanto a sociedade comemorava, os agentes da rota sabiam que o trabalho estava apenas começando. A análise dos documentos encontrados no galpão revelou informações preciosas sobre o funcionamento da rede criminosa. Ali estavam nomes de contatos internacionais, rotas alternativas de contrabando e detalhes sobre a origem das armas, que incluíam fornecedores de regiões fronteiriças e até ligações com outras organizações criminosas do exterior. Aquilo era um vislumbre do tamanho e da sofisticação da rede que eles enfrentavam, um esquema que transcendia fronteiras e operava como uma máquina bem organizada. A rota, junto com outras divisões da polícia, intensificou o trabalho de investigação. Equipes foram destacadas para monitorar e interceptar qualquer tentativa de reativação das operações de contrabando. Havia um esforço coletivo para pressionar ao máximo os líderes dessas facções, enfraquecendo a capacidade de articulação dos criminosos. Os agentes se dedicaram a criar barreiras ainda mais rigorosas nas principais rotas de entrada de armas, contando com o apoio de inteligência e vigilância constante. A pressão sobre o crime organizado começou a surtir efeito. Informantes relataram que o medo de apreensões e prisões havia causado um recuo temporário nas movimentações de armas. Mas a equipe da rota sabia que esse recuo poderia ser apenas uma fase estratégica. Não era incomum que as organizações criminosas recuassem momentaneamente para avaliar a situação, reagrupar-se e retornar com novos planos. Para a rota, cada dia sem operações criminosas era uma vitória silenciosa, mas eles sabiam que, eventualmente, os traficantes tentariam retomar suas atividades. Por isso, a equipe manteve o foco em treinar e aprimorar suas táticas, explorando todas as informações coletadas para prever possíveis movimentações futuras. A dedicação e o senso de propósito de cada agente eram inabaláveis, pois sabiam que estavam na linha de frente de uma luta pela paz e pela segurança de todos. E assim, entre operações, investigações e treinamentos, os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses. Os agentes da rota seguiam vigilantes, preparados para agir a qualquer sinal de ameaça. Em meio ao peso e ao desgaste dessa rotina extenuante, permanecia a certeza de que, enquanto
Houvesse pessoas dispostas a proteger a sociedade, a esperança de dias mais seguros continuaria viva. Essa era a essência do trabalho da Rota. Um compromisso que ultrapassava o individual e abraçava o coletivo, uma batalha contínua contra o crime que, mesmo nos momentos de calmaria, nunca deixava de ser travada. Com o tempo, o impacto das operações realizadas pela Rota começava a se refletir em números concretos. As estatísticas de crimes violentos mostravam uma queda nas regiões onde a presença das armas ilegais havia sido reduzida. A população, antes receosa com a violência desenfreada, começava a sentir uma nova sensação de segurança, especialmente nas áreas que haviam sido fortemente afetadas pelo tráfico. No entanto, para a equipe da Rota, essa sensação de vitória era sempre moderada pela consciência de que o crime organizado era resiliente e altamente adaptável. A cada novo caso, a Rota buscava entender melhor as estruturas por trás do tráfico de armas, que se revelavam cada vez mais sofisticadas. As redes de contrabando utilizavam métodos complexos para ocultar suas operações, incluindo o uso de rotas remotas e até de tecnologias de comunicação criptografadas para despistar as autoridades. Era uma batalha que exigia não apenas força e coragem, mas também uma capacidade estratégica constante. Apesar do sucesso nas operações, os agentes sabiam que o crime continuaria a evoluir, sempre buscando brechas e novas maneiras de desafiar o sistema. O tráfico de armas era alimentado por interesses econômicos poderosos e contava com uma rede de colaboradores disposta a tudo para garantir o lucro. Isso fazia com que a Rota permanecesse em alerta constante, adaptando suas estratégias para enfrentar cada nova ameaça. Nos meses que seguiram, os agentes se dedicaram a operações ainda mais complexas, focadas não apenas na apreensão de armamentos, mas também em desmantelar os recursos financeiros das facções. Utilizando informações coletadas em operações anteriores, a Rota começou a rastrear o fluxo de dinheiro ligado às atividades do tráfico. Esse novo enfoque trouxe à tona um sistema paralelo de lavagem de dinheiro, onde pequenos negócios serviam como fachada para legitimar os lucros das organizações criminosas. A cada descoberta, a equipe sentia que estava mais perto de enfraquecer o coração do tráfico. Não era um trabalho fácil, e cada operação carregava consigo riscos elevados. Mas, para os policiais da Rota, cada conquista era uma razão para continuar. Sabiam que a estrada ainda era longa, mas o impacto positivo de seu trabalho na vida de tantas pessoas lhes dava força para seguir em frente, confiantes de que estavam, passo a passo, construindo um futuro mais seguro para todos. Com a intensificação das operações e o foco nas finanças das facções, a Rota começou a colher resultados ainda mais significativos. As investigações financeiras revelaram ligações entre o tráfico de armas e outros setores ilícitos, como o tráfico de drogas e o roubo de veículos, que financiavam essas redes de contrabando. A cada nova operação, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, e a equipe se aproximava de líderes que, até então, pareciam intocáveis. As noites se tornaram mais longas para os agentes. As reuniões de planejamento se aprofundavam em detalhes que envolviam não apenas a logística dos confrontos, mas também o estudo de dados financeiros, registros de propriedades e fluxos de transações suspeitas. Em parceria com outras divisões da polícia e órgãos especializados, a Rota estava empenhada em atingir as bases que sustentavam o crime organizado. Essa abordagem mais ampla permitia que eles não apenas apreendessem armas, mas também minassem as estruturas econômicas que financiavam o poder de fogo das facções. Após meses de preparação, uma das operações mais ambiciosas foi lançada. O objetivo era atingir diretamente um dos líderes do tráfico que coordenava a distribuição de armas para várias regiões. A missão envolvia múltiplas unidades e um alto nível de discrição. A equipe da Rota sabia que aquele era um momento crucial. A captura desse líder poderia enfraquecer consideravelmente a organização e atrasar significativamente suas operações. Na madrugada marcada para a operação, a equipe se deslocou em silêncio, ciente de que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Quando chegaram ao esconderijo do alvo, um casarão em uma área afastada da cidade, os agentes cercaram o local com precisão. Sabiam que, dentro daquela casa, estavam não apenas o líder, mas também seu círculo próximo de segurança, todos armados e preparados para um confronto. O embate foi intenso, mas a Rota agiu com a disciplina e o treinamento que já haviam salvado suas vidas muitas vezes antes. Em poucos minutos, o líder e seus comparsas foram detidos, e um vasto arsenal foi encontrado no local. Documentos e registros apreendidos durante a operação revelaram mais conexões, oferecendo pistas sobre os próximos passos a serem dados contra o tráfico de armas. Com a captura daquele líder, a organização criminosa sofreu um golpe profundo. O impacto da operação se refletiu nas ruas, relatos de violência armada diminuíram, e uma sensação de alívio tomou conta da população. No quartel, a equipe da Rota comemorou mais uma vitória, mas, como sempre, com a consciência de que essa batalha estava longe de terminar. Eles sabiam que outras figuras tentariam assumir o lugar do líder capturado, e novas ameaças surgiriam. Ainda assim, cada operação bem-sucedida trazia um sentimento renovado de propósito para os agentes. A cada arma confiscada, a cada criminoso preso, sentiam que estavam cumprindo sua missão de proteger a sociedade. A Rota continuaria a lutar,
incansável, pois a segurança da comunidade era a razão de ser de cada um ali. E, enquanto houvesse o compromisso de impedir que as armas caíssem nas mãos erradas, eles estariam prontos para enfrentar o próximo desafio. Com o impacto da última operação ainda reverberando, a rota não se permitiu baixar guarda. Sabiam que o vazio de poder deixado pela prisão do líder poderia desencadear uma disputa interna entre as fações, uma oportunidade tanto para enfraquecer a organização quanto para revelar novas alianças criminosas. Durante os dias que se seguiram, a equipe intensificou o monitoramento das áreas mais vulneráveis da cidade, onde a presença do tráfico de armas era historicamente mais forte. As ruas estavam em uma estranha calmaria. Os informantes relatavam que grupos menores tentavam reorganizar as rotas de distribuição de armas, mas, com a vigilância reforçada, esses planos pareciam estar encontrando barreiras inesperadas. Aproveitando-se da incerteza dos traficantes, a rota iniciou operações em pontos estratégicos da cidade, vasculhando galpões e armazéns suspeitos. Nessas incursões, encontraram não apenas pequenas quantidades de armas, mas também novas evidências de como os criminosos estavam ajustando suas operações para driblar a repressão. Em uma dessas operações, uma pista importante surgiu. Um informante revelou a existência de uma nova rota de contrabando de armas que atravessava várias cidades do interior antes de chegar à capital. Essa rota, até então desconhecida, era cuidadosamente planejada para evitar a detecção, passando por locais de baixa vigilância e usando veículos comuns para despistar as autoridades. A rota sabia que, ao cortar essa rota, poderia bloquear um dos últimos canais de abastecimento de armas da organização. A equipe se dedicou a mapear cada detalhe da rota, monitorando pontos estratégicos e antecipando os movimentos dos criminosos. Era um trabalho que exigia paciência e precisão, pois sabiam que os traficantes estavam sempre atentos a qualquer sinal de presença policial. No dia da interceptação, a rota montou um cerco discreto ao longo de um trecho isolado da estrada, onde o comboio criminoso seria mais vulnerável. No momento em que os veículos suspeitos se aproximaram, os agentes agiram com rapidez e precisão, bloqueando a passagem e ordenando que os ocupantes saíssem. Os criminosos tentaram resistir, mas a resposta da rota foi imediata. Em minutos, toda a carga de armamento foi apreendida e os traficantes, presos. A quantidade de armas confiscada surpreendeu até os policiais mais experientes, indicando que a organização ainda tinha um arsenal considerável à sua disposição. Essa apreensão foi um golpe crucial para o tráfico de armas. Sem aquela rota, as fações ficaram ainda mais debilitadas, com dificuldades de manter seu poder de fogo e sua influência em certas regiões. Os resultados começaram a aparecer. Os índices de violência armada caíram ainda mais, e a confiança da população na capacidade da polícia de enfrentar o crime organizado cresceu. No quartel, os agentes da rota sabiam que essa era apenas mais uma vitória em uma luta contínua. O crime organizado sempre encontraria maneiras de se reinventar, e novos líderes surgiriam para tentar retomar o controle do tráfico. Mas cada agente, cada operação e cada sacrifício reforçavam o compromisso da rota com a missão de proteger a sociedade. Eles estavam prontos para continuar, sempre vigilantes e dispostos a enfrentar o perigo, sabendo que, para cada arma retirada das ruas, muitas vidas eram protegidas. A rota, firmemente dedicada ao seu juramento, seguiria adiante, ciente de que o caminho era árduo, mas convicta de que a segurança da comunidade valia cada esforço e cada risco. Nos dias que se seguiram à grande apreensão na rota do interior, a equipe da rota manteve uma rotina intensa de patrulhamento e investigações, cientes de que o impacto daquela operação seria sentido no submundo do crime. Informantes e agentes de inteligência confirmavam que os grupos criminosos estavam em desespero para restabelecer o fluxo de armas, mas enfrentavam dificuldades para encontrar alternativas que não fossem detectadas pela polícia. Enquanto a rota continuava com suas operações, outro problema começava a se evidenciar. As fações, enfraquecidas e incapazes de se rearmar como antes, recorriam agora a métodos ainda mais violentos para tentar intimidar as autoridades e manter seu controle em algumas áreas. Atos de retaliação contra policiais e ataques à base de segurança foram registrados em diferentes pontos da cidade. Esse comportamento revelava a intensidade da pressão que a rota e as demais forças de segurança estavam exercendo sobre o crime organizado. Diante dessa nova escalada de violência, a rota intensificou a parceria com outras divisões policiais, ampliando a troca de informações e o apoio mútuo em operações. A coordenação era essencial, e cada equipe sabia que os próximos movimentos seriam cruciais para continuar debilitando as fações. A ordem era clara: redobrar a vigilância, reforçar o patrulhamento em áreas sensíveis e agir com precisão em cada nova operação. Em uma das operações conjuntas, uma nova descoberta trouxe mais pistas sobre o funcionamento das fações. Durante uma abordagem em um bairro periférico, a rota interceptou um veículo que transportava documentos e dispositivos eletrónicos usados para comunicação entre líderes criminosos. A análise desses materiais revelou um esquema sofisticado de comunicação, com códigos e instruções detalhadas sobre novos pontos de armazenamento e possíveis rotas alternativas. Esse conhecimento foi rapidamente integrado ao planejamento estratégico da equipe.
À medida que a Rota aprofundava suas investigações, ficou claro que as facções estavam tentando formar alianças com grupos externos para assegurar a continuidade de suas atividades. O tráfico de armas não era um problema isolado, mas uma peça de um quebra-cabeça maior, onde drogas, corrupção e violência se entrelaçavam. Ciente disso, a Rota e as demais forças de segurança focaram suas ações em atingir o coração financeiro e logístico dessas alianças, buscando desmantelar os recursos que sustentavam as atividades criminosas. Os dias passaram a se misturar em uma rotina de operações, reuniões e monitoramento. Cada agente da Rota sabia que, apesar das vitórias, a batalha contra o crime era um esforço constante. Mesmo nos momentos de aparente tranquilidade, a equipe permanecia em alerta, pronta para agir a qualquer indício de ameaça. E, assim, a Rota continuava sua missão, incansável, comprometida com a segurança e a paz da sociedade. Cada operação, cada ação bem-sucedida, cada arma retirada das mãos erradas reforçava a certeza de que estavam fazendo a diferença. Eles sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, mas enquanto houvesse um agente da Rota disposto a lutar, o tráfico de armas e o crime organizado encontrariam um obstáculo intransponível em seu caminho.